Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Assentados mesmo, com toda a reverência à santa palavra do Senhor nosso Deus, Atos 16, do versículo 11 ao versículo 15, eu quero refletir com os amados irmãos nesta noite, esse texto da palavra do Senhor nosso Deus. Atos 16, do versículo 11 ao versículo 15. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Esse é o texto da palavra do Senhor nosso Deus, que nós vamos estar fazendo a nossa reflexão nesta noite com os nossos amados irmãos. Eu preguei no culto dos jovens sobre a pessoa de Estevão, um homem de reputação, um homem exemplar. Preguei no culto dos homens da UPH a respeito de Neemias, também um servo do Senhor, um homem que abriu mão da sua zona de conforto para poder fazer a obra do Senhor nosso Deus. E hoje eu quero também pregar para as irmãs ao culto da SAF, usando também a figura de uma mulher, de um referencial, e essa mulher é Lídia. Quero dizer, nesta noite com os irmãos, refletir com os irmãos, o tema Lídia, uma mulher virtuosa. E dentro desses versículos lidos da palavra do Senhor nosso Deus, nós vamos ver claramente aonde se evidenciam essas virtudes de Lídia. Lídia é um exemplo de uma mulher piedosa por conta das suas virtudes. Esse texto narra Paulo adentrando na Europa para semear o evangelho do Senhor nosso Deus. Quando ele chega ali na cidade, Filipos já é uma cidade de território europeu, com a Macedônia. E essa cidade, Filipos, ela foi fundada pelo o pai de Alexandre o Grande, que colocou o nome desta cidade, Filipos, que era, na verdade, uma colônia grega. E no ano 167, aproximadamente, os romanos conquistaram esta cidade de Filipos e a transformaram numa província, numa colônia da Macedônia. E é nessa cidade de Filipos que Paulo
chega para ministrar o evangelho do Senhor. Ainda não havia ali naquela cidade uma sinagoga organizada, porque era preciso, segundo o costume judaico, haver aproximadamente 10 homens para a fundação de uma sinagoga. Por isso, sendo um dia de sábado, Paulo não vai para a sinagoga. Diz o texto que ele sai, né, da cidade e vai para um determinado lugar, aonde ele tinha consciência que ali se reuniam algumas pessoas para orarem e estudarem as Escrituras. E é para esse determinado lugar que Paulo se dirige. E chegando lá, se encontrava Lídia e algumas outras pessoas ali naquele lugar que tinham ido para orar ao Senhor. Então, meus amados irmãos, nós veremos dentro da palavra do Senhor nosso Deus, essa mulher, a virtude desta mulher chamada Lídia. Lídia nós podemos também associá-la à pessoa da mulher de Provérbio 31, né? Que a Bíblia diz que era uma mulher virtuosa. E dentro daquele texto de Provérbio 31, nós encontramos diversas virtudes daquela mulher. E uma das virtudes daquela mulher é que ela era trabalhadora. Era uma mulher que trabalhava, era uma mulher administradora. Era uma mulher que sabia cuidar bem da sua casa, de edificar a sua casa, de distribuir as funções, sabe, dos seus servos, das suas servas dentro da sua casa. Era uma mulher que sabia administrar bem a vida familiar, sabe? Ela sabia lidar com o esposo, ela sabia lidar com os filhos, tanto que o esposo e os filhos a louvavam, né? O esposo e os filhos a louvavam pela a maneira como aquela mulher era sábia e era inteligente naquelas questões familiares, naquelas questões administrativas, naquelas questões realmente que promovia o bem-estar familiar da família. Então, Lídia, nós podemos ver que é uma mulher também que se assemelha, porque o texto diz que ela era uma mulher comerciante. Ela era uma mulher que vendia tecidos, né? Era uma mulher que tinha um comércio, né? É uma mulher que se mantinha, não precisava de terceiros, não ficava à base de incentivos fiscais do governo, de Bolsa Família, nem de nada. Era uma mulher que corria atrás. Era uma mulher que se esforçava, que se doava, sabe? Desprendia suas energias para conquistar os seus objetivos. O texto não fala a respeito se ela tinha marido, se ela tinha filhos, sabe? O texto fala que ela tinha casa. Que ela tinha casa, o texto fala que ela era comerciante, não é isso? O texto fala que ela era, na verdade, uma mulher piedosa. Lídia, podemos dizer que é uma mulher virtuosa, porque ela era uma mulher piedosa. Uma mulher que buscava as coisas sagradas, que tinha interesse nas coisas de Deus. Tanto que quando Paulo chega lá naquele lugar de oração, Lídia estava lá, lugar de oração, porque ela foi para ali para orar. Era uma mulher que gostava de orar. Era uma mulher que demonstrava depender de Deus, confiar em Deus. Ela lançava sobre Deus os seus problemas, as suas adversidades, as suas alegrias, as suas decepções, as suas mágoas. Lídia ia para este lugar, que era o lugar de oração. E ali ela provavelmente orava. Ela era uma mulher piedosa. Mulher piedosa valoriza as coisas sagradas. Mulher piedosa tem interesse na palavra de Deus. Mulher piedosa tem vida de oração. Mulher piedosa é mulher que sabe administrar, que sabe se comportar em todas as situações. E Lídia, por certo, nós podemos ver dentro do texto da palavra de Deus que ela tinha todas essas virtudes. De ser uma mulher de oração,
como está aqui registrado no versículo 13 do texto, 16:13, diz: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Lídia não foi tomar banho de rio, não. Não foi para ali para se banhar, tomar banho de rio, nem fazer um lazer, nenhum entretenimento. Ela foi para ali para orar, porque ali era um lugar de oração. E a nossa oração é que as nossas irmãs da SAF, as mulheres da igreja do Senhor, sejam mulheres de oração. Como foi Ana, lá no Antigo Testamento. Como foi Ana também, aquela viúva do Novo Testamento. Mulher que tinha prazer em estar em oração e jejum na casa do Senhor. Mulher virtuosa, valoriza esses princípios. Mulher virtuosa não perde seu tempo com coisas banais, com coisas insignificantes. Mulher virtuosa é mulher que sabe priorizar o que é prioridade. E Lídia, podemos ver que era uma mulher virtuosa, porque era uma mulher piedosa. Era uma mulher que procurava se aproximar de Deus, ter contato com Deus, ter comunhão com Deus. E isso está registrado na palavra do Senhor nosso Deus. Mas nós podemos também, meus amados irmãos, ver dentro do texto da palavra de Deus uma outra grande virtude de Lídia. Uma outra grande virtude de Lídia, nós encontramos também aqui dentro da palavra do Senhor nosso Deus, no versículo de número 14 do texto. Diz: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, aí diz o texto, temente a Deus. Lídia era uma mulher temente a Deus. Por ser uma mulher temente a Deus, uma mulher que reverenciava a Deus, uma mulher que adorava a Deus, uma mulher que andava com Deus, que louvava a Deus, nós podemos dizer que Lídia era uma mulher sábia. Porque a Bíblia já diz claramente, nós sabemos, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E como o texto diz que Lídia era uma mulher temente ao Senhor, daí nós podemos deduzir que Lídia era uma mulher sábia, né? Pois nós sabemos, como eu acabei de dizer, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Lídia era uma mulher que sabia fazer escolhas certas. Mulher sábia faz escolhas certas por conta dessa sabedoria que ela tem. Ela sabe escolher na hora de falar, ela sabe escolher na hora de se calar, ela sabe agir porque a sabedoria a capacita a agir com sabedoria. Mulher sábia é mulher que edifica a sua casa. A palavra em Provérbio diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. A insensata não, a insensata destrói por falta de sabedoria, por falta de má administração, por falta de princípios bíblicos, que ela, por não ter sabedoria de Deus, também não tem esses princípios. A mulher sábia, como eu disse, ela faz sábias escolhas na hora certa, sabe se posicionar diante das situações diversas. Coisas que, infelizmente, muitas mulheres, algumas até mesmo crentes, não sabem, principalmente em relação à vida familiar. Que muitas vezes quer bater de frente com o marido, muitas vezes quer gritar mais alto, muitas vezes não tem a sensibilidade para administrar a vida familiar e quer ganhar no grito. E muitas vezes isso causa um mau testemunho, um mau exemplo. Muitos lares têm sido danificados, têm sido destruídos por falta de sabedoria
infelizmente, de muitas mulheres, de muitas irmãs. Porque Pedro diz que a mulher sábia, ela muitas vezes ela ganha o seu esposo para Cristo com a sua vida, com seu testemunho exemplar. Deus não colocou a mulher ao lado do homem como uma competidora. Quem faz melhor, quem ganha mais, quem trabalha mais, sabe? Quem administra mais. Não, a vida familiar não é competição. O casal não precisa estar em competição, quem é melhor dos dois, quem é que gasta mais, quem é que faz mais dentro de casa. Não existe isso, a mulher foi colocada como uma auxiliadora. Quando Deus colocou a mulher ao lado do homem, é para que os dois juntos se completem. E a partir daí, edifique a família. Conquiste os objetivos traçados pela família. Edifique-o lá na presença do Senhor. Eduque os filhos, crie os filhos na presença do Senhor. A missão da mulher e do homem na vida familiar é edificar, é construir, é fazer com que o lar seja um manancial de bênção. Mas, infelizmente, em muitas situações, lares cristãos têm sido um campo de batalha, um campo de guerra, um campo de competitividade. E isso, muitas vezes, é falta de sabedoria. Porque mesmo a mulher, trabalhando, tendo um salário até maior do que o seu próprio esposo, e acontece em algumas situações, mas a mulher sábia, ela sabe como administrar isso de maneira que não constrange a vida do seu esposo. Não joga na cara dele que ela ganha mais do que ele. Também a mulher sábia, ela não é esbanjadora. Os recursos, as bênçãos que ela recebe da parte de Deus é para a edificação do lar. É para a edificação da família. Ela não fica todo dia, toda semana em shopping, gastando todos os recursos em coisas muitas vezes banais e passageiras. A mulher sábia que edifica o seu lar, ela edifica em todos os sentidos. No sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido financeiro. Em todos os sentidos, a mulher sábia é um instrumento de edificação para a sua família e para o seu lar. E nós podemos dizer que toda mulher que teme verdadeiramente a Deus, não só de lábios, mas de prática de vida, de evidências diárias, de procedimento, de conformidade com esse temor, ela vai ser uma bênção na vida do lar. Ela vai ser uma bênção na vida do esposo, na vida dos filhos, como o texto de Provérbios nos mostra isso claramente. Deus dotou vocês, mulheres, de uma capacidade enorme, de uma capacidade profunda, de saber conduzir a nós que somos homens. Mulher, quando quer conquistar algo do homem, conquista. Sabe? Você vê muitas vezes o cara é grosso, o cara é brabo, mas quando a mulher pede alguma coisa com carinho, com amor, e faz um cafuné, aquela coisa toda, daqui a pouco ele está cedendo, daqui a pouco ele está se envolvendo até no empréstimo para poder satisfazer o desejo da mulher. O cara só não gosta, o cara se sente constrangido quando ele é pressionado, quando ele é cobrado, quando ele é exigido, quando a mulher quer ganhar no grito. E aí, muitas vezes, ele se endurece, ele se rebela. Eu me lembro lá no tempo que eu era do Mundão, já tinha um cidadão, um cantor, acho que era o Benito de Paula, se eu não me engano. Ele dizia, acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. Diz que tudo nessa hora muda, e até os mais valentes dos homens choram, né? Então, muitas vezes, se você pede algo ao seu esposo, ô bem, ô meu amor, meu doce, meu céu, e aquilo outro, daqui a pouco ele está abrindo a guarda, está dizendo, não, tudo bem, eu vou fazer um esforço aí para a gente ver o que é que pode fazer nessa questão, porque Deus dotou vocês
com essa capacidade de, eu posso dizer assim, de manipular, mas de uma maneira positiva para alcançar os seus objetivos com os esposos, certo? Como eu disse, não pode ser na insensatez. Não pode ser na insensatez, mas que se for com sabedoria, pode ter certeza que se consegue. Certo? Então a mulher sábia, meus amados irmãos, é a mulher que teme ao Senhor, e por ela temer ao Senhor, as atitudes dela é sempre com sabedoria, sabe? Ela edifica o seu lar, ela muitas vezes conquista até o esposo que não é crente, mas pelo seu proceder, pela sua conduta, pelas suas orações, porque como eu disse, Lídia era uma mulher de oração, mulher piedosa tem vida de oração, e quem tem vida de oração tem relacionamento com Deus, tem comunhão com Deus, porque orar é conversar com Deus, é interagir com Deus. E Lídia tinha essa vida de oração. E como nós sabemos que a oração do justo muito pode nos seus efeitos, e Jesus disse que tudo aquilo que nós pedimos a Ele em oração crendo, segundo a vontade do Pai, Ele haveria de nos conceder, e principalmente pelos pedidos que são feitos. Mulher sábia não anda pedindo coisas banais. Pessoa que tem a sabedoria que vem do céu, que vem de Deus, vai pedir as coisas segundo a vontade de Deus. Vai pedir de maneira como pediu Salomão. Deus colocou diante dele, peça o que você quiser, sabe? Ele tinha todas as opções para pedir riqueza, pedir fama, pedir tantas coisas materiais, mas por ele ser um homem sábio e inteligente, nós sabemos o que foi que ele pediu. Então a mulher sábia é assim também. Ela não vai pedir nada de anormal, nada que fuja, sabe, a capacidade, muitas vezes, do seu esposo lhe conceder este bem. Ela vai pedir com sabedoria, porque quem tem sabedoria sabe pedir, mas a insensata não. A tola, ela pede de qualquer jeito, ela quer de qualquer jeito, ela não se preocupa com as consequências, sabe, que pode vir muitas vezes de algo feito de uma maneira anormal. Simplesmente ela quer satisfazer o capricho dela, sabe? Ela não está preocupada com as consequências e com o bem-estar da família, tanto no sentido econômico como no sentido emocional. Porque quando chega as dívidas do cartão de crédito, quando as contas começam a se acumular e não tem como pagar, aí o pau começa a quebrar dentro de casa. Aí começam as acusações, você não é homem suficiente para administrar as finanças da casa, porque as contas estão aí tudo atrasadas. Aí começa a vir as acusações, e aí o clima começa a realmente ficar complicado, né? Mas Lídia, segundo o texto nos diz, ela era uma mulher sábia, porque era uma mulher temente a Deus, né? Uma mulher que sabia se posicionar diante de qualquer situação adversa, porque nós temos o espírito de sabedoria que nos é dado por Deus. O irmão Paulo, pela manhã, falou sobre Davi, que disse que era mais sábio, né, do que todos os seus mestres, de todos aqueles que estavam ao seu redor, porque ele tinha essa sabedoria de Deus. Não é a sabedoria terrena, maligna, diabólica, que Tiago fala. Ele está falando da sabedoria de Deus, que nós conhecemos bastante ali no livro de Provérbios, capítulo 2, 3, ali em diante, que fala dessa sabedoria, que é tratável, que é piedosa, que promove a paz e a edificação daqueles que o têm. E Lídia, nós podemos dizer que ela tinha todas essas virtudes, sabe? Porque era temente a Deus. E é isso que Deus quer de vocês, irmãs. É isso que Deus quer da nossa SAF. Em Cristo, mulheres piedosas. Mulheres que tenham vida de oração, mulheres que sejam trabalhadoras, que sejam esforçadas na vida do lar, na vida secular, mas que sejam mulheres que deem testemunho de que são vasos de bênção nas mãos de Deus. E que procure com sabedoria
edificar e conquistar os seus lares para Deus. É isso que Deus espera da mulher que teme ao Senhor. Mas nós podemos também ver, nós vemos também outra virtude maravilhosa desta mulher chamada Lídia, ainda aí no versículo 14 do texto, que diz que ela era uma mulher sensível à voz de Deus. Lídia era uma mulher sensível à voz de Deus. Vejamos o versículo 14 do texto de Atos 16. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Escutar o apóstolo Paulo é escutar a palavra de Deus. Paulo não andava falando filosofias, ideologia, nem desenvolvendo prática de misticismo, sincretismo religioso, nem andava pregando doutrina da prosperidade, do bem-estar material. Nós sabemos que o compromisso de Paulo era pregar a palavra de Deus. Quem escutava Paulo, escutava Deus falando. Porque Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus e que tinha compromisso com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho de Deus. E diz que Lídia ali escutava. Ela tinha sensibilidade para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. O coração dela não era endurecido. Não era rebelde à voz de Deus. Ela estava ali no local de oração e quando Paulo chegou e começou a ministrar a palavra, ela abriu os seus ouvidos, demonstrou atenção, interesse em ouvir a palavra de Deus. E Deus, na sua onisciência, Deus que vê todas as coisas, viu essa atitude de Lídia. Essa sensibilidade, como Lídia se interessou para ouvir a palavra. E aí o texto diz que Deus lhe abriu o coração. Deus iluminou a mente de Lídia para ela entender, para ela compreender. O Espírito Santo começou a falar ao coração de Lídia, porque Deus abriu o seu coração, né? Deus tirou os obstáculos, as barreiras, tudo que muitas vezes impedia ela de ouvir a Deus, como impede muitas vezes a nós de ouvirmos a voz de Deus, a falta de sensibilidade para escutar a voz do Espírito. E Lídia ali demonstrou essa sensibilidade. Por demonstrar essa sensibilidade, Deus lhe abriu o coração. Lhe abriu o entendimento. A palavra de Deus diz que Satanás, ele cegou o entendimento. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não compreendem. Aí o maligno vem e arrebata esta palavra. Jesus contou esta parábola, né, da palavra que é semeada, mas as pessoas ouvem, não entendem, não compreendem, não demonstram muitas vezes sensibilidade, interesse em querer conhecer, entender esta palavra. Aí vem o maligno e arrebata esta palavra. E a pessoa continua no seu estado de morte espiritual. Mas Lídia, ela demonstra aqui ser uma mulher virtuosa, porque ela teve sensibilidade para as coisas de Deus. Tem muitas pessoas aí, muitas mulheres, homens, ser humano, que têm sensibilidade para muita coisa nesta vida, mas não tem sensibilidade para as coisas sagradas. Não tem sensibilidade para as coisas espirituais, para priorizar, para valorizar as coisas que vêm do alto. Mas Lídia não, ela demonstra ser uma mulher virtuosa, porque ela estava lá no lugar da oração. Sabe? Ela estava lá, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E por ela estar lá no lugar de oração, ela teve a oportunidade de ouvir um homem como o apóstolo Paulo. Um homem cheio do poder do Espírito Santo. Um homem que falou a reis e majestade. Sabe? Um homem cheio de autoridade, de conhecimento, de sabedoria.
E por conta disso, Deus entrou com providência na vida de Lídia, abriu a sua mente, o seu coração, e por certo, ela foi ricamente abençoada ali naquele dia. O texto vai nos mostrar claramente que ela foi ricamente abençoada ali naquele dia. Então, minhas amadas irmãs, sejam sensíveis à voz de Deus. A palavra diz: não endureceis os vossos corações. Não endureça o coração em relação à palavra de Deus. Deus quer falar para vocês, para nós, para a igreja, e tem falado através da sua palavra. Mas muitas vezes nós não temos sensibilidade. Os nossos corações estão entulhados de coisas imprestáveis, de coisas insignificantes, de coisas que não nos edificam em nada. E essas coisas se tornam obstáculo à nossa sensibilidade para ouvirmos e valorizarmos o que verdadeiramente é importante para nós. E nós vemos aqui na pessoa, neste exemplo de mulher virtuosa, que é a Lídia, que ela demonstrou essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E como eu disse, ela foi beneficiada, ela foi agraciada, ela foi abençoada, porque Deus entrou com providência e lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo ministrava. Compreender, absorver, crer, tomar posse daquelas promessas, daquelas verdades, por conta dessa sensibilidade que ela demonstrou em relação a ouvir a voz de Deus. Ela foi ricamente abençoada por Deus em todas essas questões. Mas nós ainda podemos ver dentro do texto e afirmar que Lídia era uma mulher virtuosa, porque ela foi considerada uma mulher fiel. Lídia foi considerada uma mulher fiel. O versículo que nós tomamos por base para fazermos essa afirmação diz mais ou menos assim. O vento bateu aqui, peraí, só um minutinho. Pronto, aqui. Diz mais ou menos assim. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, isso ela rogou a Paulo e aos demais: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Só pelo fato dela ter sido batizada, e quem estava ali diante dela não foi pastor Jorge, não, quem estava ali foi o apóstolo Paulo. Quem estava ali foi o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de discernimento, que entendeu perfeitamente que aquela mulher se entregou nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que aquela mulher se tornou uma mulher fiel, uma mulher reta, uma mulher séria, uma mulher digna de credibilidade, digna de respeito. E ela se voltou para ele: oh, se vocês me acham fiéis, se vocês me veem como uma mulher fiel, eu quero que vocês entrem na minha casa. Eu quero que vocês descansem na minha casa, que vocês repousem na minha casa. E, por certo, Paulo foi lá na casa dela, o texto não diz, mas nós cremos que ele deve ter ido, porque ele diz que ela os constrangeu. Eles foram constrangidos, né? Eles foram levados muitas vezes pela maneira como ela pediu, como a maneira que ela se colocou humilde e simples. Se vocês julgais, façam julgamento.
analisando a minha vida, a minha conduta, se vocês perceberem que eu sou uma mulher reta, uma mulher séria, uma mulher fiel, uma mulher comprometida com Deus, venham à minha casa. Entre na minha casa, abençoe o meu lar. E a mulher foi chamada, não só a mulher, mas todos nós somos chamados para sermos fiéis a Deus. Ser fiel até a morte, até as últimas circunstâncias, em todo o procedimento, em todo o comprometimento, tanto a mulher como o homem, todos nós que somos crentes, precisamos manifestar sempre esta virtude da fidelidade. Porque é uma exigência de Deus, é uma cobrança de Deus para todos nós, sermos retos, sermos sinceros, sermos verdadeiros, sermos cumpridores dos nossos compromissos, honrar a nossa palavra, o nosso sim, sim, o nosso não, não. E hoje, muitas vezes, falta essa virtude na vida da igreja, tanto de homem, mulheres, liderança e por aí afora. Fidelidade é uma coisa que o Senhor exige de nós, servo bom e fiel. Que Deus possa dizer também para vocês, servas boas e fiéis. Né? Como disse ali naquela citação para aqueles servos. Então nós podemos afirmar que Lídia era uma mulher virtuosa, porque tinha vida de oração. Era uma mulher trabalhadora, esforçada, sabe? Era uma mulher temente ao Senhor, que sabia fazer escolhas certas, se posicionar de maneira certa, agir no momento certo, sabe? Então, por tudo isso, nós fazemos essa afirmação, além de ela ser uma mulher fiel, uma mulher cooperadora da obra. Os obreiros naquela época, os apóstolos, eram itinerantes, viajavam de cidade a cidade, comendo poeira pelas estradas, e muitas vezes, quando chegavam em determinada cidade, precisava de um lugar de repouso, de descanso. E essa mulher colocou a casa dela à disposição. Mulher hospitaleira. Diz a palavra que alguns, sem saber, hospedaram até anjos. E esse caso aqui de Lídia, podemos dizer que ela fez isso. Aqueles anjos do Senhor, como Paulo e outros, ela hospedou na sua casa, porque ela tinha essas virtudes, sabe? A virtude também de ser uma cooperadora da obra do Senhor. Ela não fechava a sua casa para a penetração do Evangelho e das coisas de Deus e das pessoas que poderiam promover o bem e a edificação da sua vida, do seu lar. Pelo contrário, ela constrangeu a esses homens. E você sabe, uma mulher naquele contexto, para levar homens para a sua residência, foi preciso que ela constrangesse o coração de Paulo e dos demais, para que eles aceitassem aquele pedido e pudesse, provavelmente, passar alguns momentos de descanso e de repouso ali na casa de Lídia. E em último lugar, meus amados irmãos, além de todas essas virtudes, de todas essas qualidades que nós encontramos aqui nessas passagens, a respeito dessa mulher chamada Lídia, que eu esqueci de dizer, Lídia foi a primeira conversão em território europeu. Primeiro crente que se converteu em território europeu foi essa mulher chamada Lídia. A Europa se tornou o berço do cristianismo, né? Itália, França, Inglaterra, Genebra, Espanha, esses países, né, se tornaram o berço do cristianismo, mas teve um início, e o início foi com Lídia. Ela foi a primeira mulher a se converter em território europeu, porque nessa segunda viagem de Paulo, nessa segunda viagem missionária, é que ele entra em território europeu. E é nesse primeiro momento aqui que ele prega o evangelho
e Lídia se converte. Sabe? Então ela também teve esse privilégio maravilhoso. E em último lugar, como eu acabei de dizer, que é uma outra grande virtude desta mulher, é que ela foi uma mulher influenciadora. Uma mulher de influência. Uma mulher que consegue influenciar outras pessoas. E o texto nos diz isso, que depois que ela foi batizada e toda a sua casa. Nós sabemos que o propósito de Deus sempre foi salvar a família. Salvou a família de Cornélio, salvou a família do carcereiro, salvou a família de Estefânia e tantas outras famílias. No Antigo Testamento não era diferente. Deus sempre teve esse compromisso em salvar a família. E aqui no caso de Lídia, diz que ela, que era a líder da sua casa, após ser batizada, conseguiu influenciar, conseguiu conduzir também ao batismo cristão, ao evangelho da verdade e da salvação, toda a sua casa. Nós não sabemos quantas pessoas tinham ali na casa de Lídia. Se tinha uma, se tinha 10, se tinha 20. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E Lídia, através da sua vida, do seu testemunho, da sua influência, quando ela aceitou Jesus como Cornélio, como carcereiro, eles influenciaram toda a sua família para aceitarem também Jesus e serem batizados. Infelizmente, não é a nossa realidade. Não é a realidade de muitas mulheres crentes que já estão nos caminhos do Senhor 10, 15, 20, 30 anos e até hoje não conseguiram levar os seus familiares aos pés do Senhor. Sabemos que não depende única e exclusivamente delas, mas sim de Deus. Mas é através do testemunho, é através da conduta, é através da maneira sábia de viver, de administrar a família, de administrar lá filhos e esposos, porque se não fosse assim, Pedro não iria nos dizer que a mulher muitas vezes ganha os seus esposos sem palavra, apenas através da vida. Isso é uma verdade. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Talvez está faltando sabedoria, está faltando conhecimento de Deus, está faltando atitudes, escolhas certas, no momento certo, para que Deus venha fazer a obra. Sabemos que as pessoas têm um coração duro, rebeldes, irreverente para com Deus, sabemos de tudo isso. Mas, meus amados irmãos, agindo Deus, ninguém pedirá. Se você estiver na dependência de Deus de uma maneira sábia, de uma maneira prudente, e Deus estiver lhe usando como Ele quer lhe usar, não tem obstáculo, não tem dureza de coração, não tem rebeldia, não tem vício, não tem demônio, não tem capeta, não tem nada que impeça a Deus de resgatar a vida dos seus. As Escrituras Sagradas nos mostram diversos exemplos desse agir de Deus. E nós sabemos que o mesmo Deus ontem, hoje, será sempre eternamente. Ele não muda. Ele não faz acepção de pessoas. Se ele amou Lídia, amou Cornélio, amou o carcereiro e usou essas pessoas para influenciar, para levar também os seus aos pés de Cristo, ele pode perfeitamente lhe usar para que isso se concretize na vida da sua família. Mas, como eu disse, seja uma mulher virtuosa. Absorva os princípios da palavra de Deus. Não queira sempre ter a razão. Não queira sempre achar que você é a dona da verdade. Seja sábia. Há momento para falar, há momento para se calar. É preciso ter sabedoria para saber administrar a vida familiar.
Porque quando nós agimos assim, não é estarmos nos humilhando diante de quem quer que seja, mas muitas vezes é estar dando lugar de Deus trabalhar, de Deus agir. Porque quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhada. Então, minhas amadas irmãs e irmãos, principalmente as irmãs, sejam este exemplo de mulher. Mulher virtuosa, por todas essas virtudes que nós vimos aqui na vida da pessoa de Lídia. Mulher de oração, mulher trabalhadora, mulher temente a Deus, mulher sensível à voz de Deus, mulher que foi considerada fiel, íntegra, responsável, correta, principalmente por Paulo e os demais, mas também uma mulher que conseguia influenciar de maneira grandiosa e profunda. Então é isso que Deus espera de vocês, mulheres presbiterianas, SAF aqui de Beth Shalom, espera de todos nós, crentes na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele mesmo continue nos abençoando. Amém? Louvado seja Deus.